tô no ar. Paz do Senhor Jesus, sou a missionária Maiara. Antes de tudo, eu quero pedir pra você, não pare esse vídeo. Escuta até o fim, porque Deus vai falar contigo. Essa revelação a qual Deus fez e durante a madrugada, eu queria compartilhar com vocês. É uma revelação muito forte de despertamento. E creio que Deus vai falar tremendamente com você. Então, tenha calma. Escuta esse vídeo até o final, para você entender o que Deus vai falar com você, tá bom? Em Efésios 5,14, diz a palavra do Senhor: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Algum tempo atrás, Deus me deu alguns sonos espirituais que a humanidade vem vivendo, que a igreja desse século vem vivendo. E no decorrer do sonho, dessa visão que eu tive, que o Senhor me revelou, Deus me fez sentir ainda mais a proximidade dele com a igreja. Deus me fez sentir ainda mais o chegar do Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. E o quanto nós não estamos preparados para subir para o reino da glória. E eu quero que, em nome de Jesus, você veja esse vídeo até o fim. Porque Deus vai falar contigo de forma sobrenatural, assim como falou naquela madrugada comigo, a qual eu não conseguia dormir. O Espírito Santo me incomodava. E como eu não fui obediente à palavra de Deus, continuei deitada, o Espírito Santo me deu um sonho. Em seguida eu despertei desse sonho. E me veio uma visão dos 4 sonos espirituais dentro da igreja. O Espírito Santo me dizia que ainda existiam muitos mais sonos espirituais, mas ele queria destacar apenas 4, para que a igreja viesse realmente a se despertar e a crer na vinda do Cristo, na vinda do Senhor Jesus. O primeiro sono espiritual, ele se encontra em Jonas 1,5. Esse é um texto conhecido por todos. E o Senhor Jesus, ele me deu essa revelação do primeiro sono. E me levando lá até o versículo 5 do capítulo 1 de Jonas, o Espírito Santo do Senhor, ele me diz assim: e tomado por um sono profundo, Jonas dormia no porão. Jonas, ele foi incumbido a uma missão. Ele foi incumbido a um objetivo para ser feito. Mas ele foi negligente à palavra do Senhor. E quando essa palavra veio até mim, negligência, eu fiquei imaginando o que o Senhor queria dizer: sono da negligência. Quanto de nós não estamos dormindo no sono da negligência como Jonas? Deus nos deu uma missão de evangelismo, de profecias, de louvores, de pregações. Mas quantos de nós não muda a nossa trajetória, não muda o caminho que estamos traçando, simplesmente por não querer fazer a vontade de Deus, por ter raiva das pessoas, ou simplesmente por não querer que aquelas pessoas sejam libertas, sejam realmente resgatadas pelo Espírito Santo de Deus? Então Jonas, ele fugiu do caminho que Deus traçou para ele. Ele queria fugir do caminho, fugir do propósito, fugir daquela missão. E quanto de nós não estamos sendo negligentes? Deus te deu um dom de pregar, de cantar, de profetizar, enfim. Deus te deu o dom, mas você está sendo negligente e está fugindo do caminho que Deus traçou para você. Em nome de Jesus, volta para o caminho certo e vai fazer a missão que Deus te deu. Esse era o primeiro sono espiritual. Depois Deus me levou lá em Mateus 26,40, que onde Jesus sobe, até um monte para orar. E ele pede aos seus discípulos que fiquem em vigilância e oração. Mas quando Jesus desce um pouco contrito de coração, no pesar da alma, de saber que a sua crucificação estava próxima, quando Jesus voltou, os discípulos estavam todos adormecidos, dormindo. Esse era o sono da desobediência.
Primeiro, o sono da negligência, o segundo, da desobediência. Quantos de nós não somos desobedientes também à palavra de Deus? Deus nos diz, filho, vigiai. E nós descansamos, desleixamos, dormimos e não damos ouvidos ao que o Senhor falou. Quantas vezes Deus diz, olha, eu vou te dar um livramento. Olha, tenha cuidado nisso. Olha, vigie nisso. E quando de nós não fazemos, que não damos ouvidos à palavra de Deus e dormimos perante a presença do Senhor? Deus estava tão próximo, Jesus estava tão próximo a eles, mas eles se sentiram tão confortáveis assim, talvez, não sei, e dormiram. A presença de Deus, ela nos traz sim um conforto, mas nós não devemos dormir, nós não devemos adormecer, não devemos parar de orar, parar de jejuar, parar de pregar, não devemos, porque existe uma missão a ser feita e Deus nos abrogou essa missão, nos entregou essa missão. E para não prolongar muito, esse já foi o segundo sono. Existe também o terceiro sono, que é o sono do engano. Mateus 25:5, todo mundo conhece a parábola das 10 virgens. Quando todas elas estavam esperando o noivo, mas por tardar o noivo, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Tomada pelo sono profundo, todas elas adormeceram. Quantos de nós não estamos preparados para a vinda do Senhor? Quantos de nós estão adormecidos? Simplesmente levamos um pouquinho de azeite, que não é o suficiente para a chegada do esposo. E quando o esposo chegou, quando houve-se aquele clamor, aquele grito, dizendo que o esposo já estava vindo, ele já estava às portas, e só 5 delas estavam preparadas com azeite reservado para subir. Esse azeite reservado é a tua fé. Esse azeite reservado é o amor que está sendo escasso no mundo. Esse é o azeite que você tem que estar reservado dentro de si próprio. A fé e o amor, para que quando Jesus vier, tu tenha obras a dar para ele. Então esse é o sono do engano. O sono da negligência. O sono da desobediência. O sono do engano e, por último, o sono profundo ou sono da morte. Lembra do jovem Eutico que, tomado pelo sono profundo, depois de um longo discurso de Paulo, ele adormece e cai do terceiro andar e morre. Aquele jovem talvez tinha sonhos, projetos, mas todos eles foram simplesmente adormecidos por uma queda. Quantos de nós não caímos no meio da caminhada? Quantos de nós não deixamos de fazer aquilo que é a vontade de Deus? E devido ao comodismo, nós nos encostamos e deixamos que o pecado venha até nós. E quando o pecado chega e nós estamos desapercebidos, nós somos mortos pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. E aquele jovem Eutico, depois de um longo discurso, ele apenas caiu de um sono e morreu. Logo em seguida depois, ele foi ressuscitado. Eu quero te dizer que mesmo que o teu sono seja profundo, ainda há uma esperança. Jesus está do teu lado querendo ressuscitar os teus projetos e os teus sonhos. Mas ele diz, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Toda a humanidade está morta espiritualmente. Mas Deus quer levantar você e esclarecer a grande obra que Ele ainda tem aqui na terra. Nós estamos em falta com o Senhor. Ainda existem muitas almas a serem resgatadas do inferno. Se você conseguiu ver essa mensagem até o fim, é porque você não é negligente, porque você não é desobediente, porque você não está enganado e você também não vai cair no sono profundo do inimigo. Se você conseguiu ver esse vídeo até o fim e Deus falou contigo, vamos fazer assim, faz uma corrente do bem, compartilha essa mensagem com aquela pessoa que precisa despertar para a obra do Senhor. Ainda existe muita coisa para fazer
E desistir não é a solução. Porque Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. E eu não quero aqui ultrapassar muito tempo, mas eu quero te dizer que Deus conta com você. Então, desperta. Sai do comodismo. Sai do teu lugar de descanso e desperta para fazer a obra de Deus. E grandes coisas Ele vai revelar para você. A paz do Senhor, aqui é a missionária Maiara. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não importa o horário que você veja esse vídeo. Que Deus o abençoe.